Terceira questão. Olha só. As substâncias que ocorrem na natureza encontram-se normalmente misturadas com outras substâncias, formando misturas homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, ao contrário das heterogêneas, podem ser confundidas na aparência com substâncias puras. Uma forma de diferenciar as misturas homogêneas de substâncias puras é determinar as propriedades físicas do sistema em questão, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e condutividade elétrica. Considerando esse fato, as seguintes afirmativas em relação à água do mar estão corretas, exceto, tá ok? Qual é a afirmativa que é falsa? Item A densidade da água do mar é maior do que a densidade da água pura. Isso é razoável. Por que razoável? Lembre que quando a gente usa o termo água do mar, a água do mar, na verdade, pessoal, é uma mistura. É uma mistura. Uma mistura que a gente pode considerar, entre aspas, né, dentro da conjuntura aqui, homogênea. Mistura homogênea que você chama de solução. Tudo bem? E no caso da água do mar, ser uma mistura homogênea, ser, portanto, tratada como uma solução, ela traz algumas considerações. Quais são essas considerações, tá certo? Bem, pensando num diagrama de fases de pressão em função da temperatura, tá certo? Pressão em função da temperatura. Vamos falar da água. A questão aqui é a água. O solvente seria a água. O diagrama de fases da água é um diagrama de fases que é interessante que você o conheça. Ele tem mais ou menos esse perfil, tá ok? Então aqui nessa região eu tenho água na fase sólida. Nessa região eu tenho água na fase líquida e nessa região eu tenho água na fase gasosa. Bem, na verdade seria interessante diferenciar vapor de gás, mas agora dentro do que a gente está discutindo não interessa. Muito bem. Quando nós temos uma solução, o diagrama de fases da solução, ele repete o perfil de comportamento, tá? Ele repete o perfil de comportamento do solvente puro. Entretanto, esse perfil de comportamento, ele está mais abaixo. Ele está um pouquinho mais, ele está mais abaixo. E daí? E daí que isso traz implicações, como por exemplo, sob pressão normal, uma pressão, por exemplo, de 1 atm, a água no estado, né? A água passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, na fusão, na temperatura de 0 graus Celsius. Mas perceba que para a solução existe uma diminuição nessa temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento diminui. Seguindo o seu gráfico, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ebulição, a temperatura de 100 graus Celsius. Mas note, observe, perceba que na solução essa temperatura será maior que 100 graus Celsius. Então, há duas coisas aqui a serem notadas. Há uma diminuição na temperatura de congelamento da solução e há um aumento na temperatura de ebulição da solução. E há também uma diminuição na pressão de vapor. Diminui a pressão máxima de vapor, aumenta a temperatura de ebulição, diminui a temperatura de congelamento. Esses efeitos aqui são os efeitos que nós chamamos de efeitos coligativos. O abaixamento na temperatura de congelamento, efeito crioscópico. O aumento na temperatura de ebulição, efeito ebulioscópico. A diminuição na pressão de vapor, efeito tonoscópico. Muito bem. Agora que nós sabemos quais são os efeitos coligativos pertinentes a qualquer solução, e a água do mar é uma solução, vamos lá. A densidade da água do mar é maior do que a da água pura.
isso é coerente. Por quê? Porque na água do mar existem substâncias dissolvidas. Então, para um mesmo volume, a massa de água, junto com a de substâncias dissolvidas, é maior do que a massa da água pura. E como a densidade é uma relação de massa por volume, a densidade e a massa são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a massa, aumentou a densidade para uma mesma quantidade em volume. Não esqueça disso. Item B. A água do mar tem pressão de vapor superior à da água pura. Queridos, a solução tem pressão de vapor menor do que a da água pura, certo? Então esse item B, a afirmativa do item B, ela é falsa. Vejamos as outras alternativas. Item C. A água do mar contém compostos iônicos e moleculares dissolvidos. Isso é verdade. A água do mar é uma mistura complexa e dependendo da região, ela vai ter compostos iônicos, o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, o sulfato de sódio, dissolvidos e também compostos moleculares em menor quantidade, mas há, né? Nós temos lá oxigênio dissolvido em água do mar, que é um composto molecular. O item D. A água do mar congela na temperatura inferior da água pura. Correto? Há uma diminuição na temperatura de congelamento. Item E. A água do mar apresenta temperatura de ebulição superior à da água pura. Também é correto, há um aumento na temperatura de ebulição. Portanto, a afirmativa falsa, a afirmativa do item B de bola.